bem-vindo novamente, né? Já estivemos hoje juntos na parte da tarde, com uma discussão rica aí sobre o funcionamento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, com diversos representantes de instituições, né? E agora finalzinho da tarde, início da noite, vamos ter mais uma discussão aí importante. Seja muito bem-vindo, companheiro Ricardo. Como eu Ok, disse, boa noite, Edu. Diga. disse aqui para vocês, né, Ricardo é assistente social, coordenador do SENDEC, que é o Centro Dom Éder Câmara de Estudos e Ação Social, uma entidade aqui de Recife, que é um centro de defesa da criança e do adolescente. Né, e a gente vai justamente conversar sobre o trabalho de entidades como o SENDEC no enfrentamento à violência doméstica contra crianças, nesse trabalho com as famílias. Né? Muito bem-vindo. Ok, Edu. Obrigado pelo convite. É um momento importante, a gente acredita que iniciativas como essa contribuem para que a gente amplie o conhecimento sobre os diversos serviços existentes, né, na defesa do direito de criança e adolescente, assim como poder refletir e debater com o conjunto da população, com colegas do próprio sistema de garantia de direitos, temas importantes para que a gente, de alguma maneira, consiga contribuir para avançar no enfrentamento, na prevenção e no enfrentamento ao conjunto das violações que, infelizmente, nossas crianças e adolescentes estão a mercê. Com certeza. A live a gente tem uma horinha certinho para fazer, né? O pessoal vai chegando aqui, por enquanto a gente tem 5 pessoas participando já. Aos poucos o pessoal vai chegando, que o próprio Instagram vai chamando o pessoal. A proposta seria você fazer uma fala inicial de 15 minutos e logo em seguida a gente poder ver algumas perguntas, colocar algumas questões aí para debater. Se quiser, pode já ir começando para a gente aproveitar o nosso tempo. Essa live vai ficar salva aqui e aí vocês podem compartilhar com as pessoas que não podem estar nesse momento aqui para também terem acesso à discussão. Tudo bem. Dizer que, por exemplo, o tema colocado, né, é muito importante, porque o trabalho das instituições, das entidades da sociedade civil é histórica no campo da criança e do adolescente. A gente tem, assim, de séculos e séculos, né, mesmo sem aqui avaliar qual seria a natureza de cada serviço, mas que tem uma história muito centenária, né? Mas no último século e agora, né, nesse novo que nós vivemos, essas entidades elas têm aperfeiçoado, elas têm ampliado sua atuação, né? Seja do ponto de vista na diversificação das áreas de atuação, seja na qualificação da atuação enquanto instituições que conseguem desenvolver ações não na perspectiva assistencialista, caritativa, numa linha muito de ajuda, mas sim no exercício, numa atuação que evidencia a garantia de direitos. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa frisar para entender que o princípio da atuação das instituições da sociedade civil é a garantia de direitos. Então, não é essa perspectiva da ajuda, disso, é uma perspectiva sólida, que está hoje ancorada no Estatuto da Criança e Adolescente, né? E na linha, em vários artigos, melhor dizendo, e nesse sentido a gente, enquanto instituição da sociedade civil, o SENDEC ele tem uma atuação muito específica, né? Mas também uma atuação que é igual a outras instituições que se classificam como centro de defesa, né? Então, só explicando um pouquinho, porque é interessante a gente perceber. Todo centro de defesa é uma instituição da sociedade civil, é uma ONG, tá?
mas nem todas as ONGs são centros de defesa. Você tem que se organizar como seu estatuto, seguir o que está lá, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, que delibera sobre isso, que nos coloca numa situação, no desafio maior, né? No desafio, ou no maior, não seria bem a expressão, mas com outros desafios, melhor dizendo, porque cada instituição da sociedade civil tem sua importância e tem o seu papel dentro do sistema. Tá, então, o tema colocado, então, como essa nossa atuação no enfrentamento à violência no âmbito da família, né, é um tema importantíssimo e fundamental. Por quê? Primeiro, eu queria trazer alguns antecedentes. Né? Família, essa categoria que, inclusive, no artigo 4º, quando o Estatuto traz, é a primeira, né? É o primeiro item, né? A família, comunidade, sociedade e poder público, mas a família é hoje um segmento desafiador para a atuação, tanto das entidades da sociedade civil como do próprio poder público. Por que dizemos isso? Porque a família ela vem sofrendo diversas transformações e ela tem muito influenciada por diversas perspectivas de concepção de família, né, que a gente, inclusive, hoje dialoga e nesse cenário atual a perspectiva conservadora, mais restrita de família, ela está sendo muito trazida. E isso tem gerado várias situações de debate, com confrontos e conflitos, porque traz uma carga de uma percepção de família que, na nossa compreensão, já está ultrapassada, né? Porque a gente já está em outro patamar, porque são famílias, então você não tem uma família, uma denominação de família fechada. Mas, independente de qualquer coisa, é sempre desafiador o trabalho com família. Primeiro que a gente precisa perceber que as várias situações hoje, no âmbito do enfrentamento, a prevenção e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, a família tem um lugar que ele é diverso, entendeu? Porque cada ente, inclusive, você tem estatísticas que demonstram que, se você se refere à violência física dentro do lar, dentro do espaço da família, muitos levantamentos apontam que a mãe tem um papel muito forte, às vezes, uma ligação fortíssima com a questão da prática da violência física. Por quê? Porque existe uma ausência, existe uma não presença do ente masculino, falando dessa família, vamos dizer assim, meio tradicional, né? E isso é um elemento que tem muitos estudos e tem muitas reflexões que a gente precisa fazer para entender bem essa questão. Por outro lado, quando você vai discutir violência sexual, você percebe, quando você vai discutir omissão, até negligência, você vê a figura masculina, ainda estou dizendo, falando em cima dessa concepção de família aí, né? O pai, a mãe, etc. Então, isso é muito nuclear, forte, muito né? presente. A família nuclear. Então, nesse sentido, isso é muito presente ainda, e essa relação com essa prática da violência. Qual é a questão que a gente precisa entender? Em vários aspectos, a depender do tipo de violência, a gente não pode entrar numa perspectiva de culpabilização da família sem fazer uma análise de contexto, sem aprofundar. Porque o fenômeno da violência, ou a problemática da violência, é algo que é histórico e você tem que fazer todo um trabalho para que a gente consiga desmistificar e desnaturalizar esses processos, como, por exemplo, utilizá-los para fins de educar o filho. Então, umas palmadas e tal, uma ação mais enérgica no sentido da aplicação do bater ou de outros meios, como isso. Isso já vem sendo, como eu poderia dizer, a gente tem avançado no sentido tanto da discussão e do trabalho preventivo, como nas próprias legislações, né? Que, apesar de ser recentes, as legislações
que estão postas aí contra a violência física de crianças e adolescentes. Elas não são muito, apesar do Estatuto ter os 30 anos, mas algumas legislações mais específicas direcionadas a esse não bater, né, essa forma que compreendida por algumas famílias ainda, infelizmente, como uma forma de educar ou disciplinar o filho ou a filha. Né? Então, a gente tem avançado nesse sentido, mas a gente precisa avançar mais. E, diante desse contexto, a família, ela, tanto para as entidades como para as instituições públicas, como escolas, é um exemplo clássico, elas ainda são extremamente desafiadoras para participarem efetivamente dos processos em que seus filhos e filhas estão envolvidos. Seja na educação formal, seja no atendimento social, seja em quaisquer áreas. Né? Aí recortando para o SENDEC, e aí é desafiador para a gente, no que se refere ao atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, como o SENDEC tem aproximadamente 200 casos em acompanhamento, então o que é que ocorre? A gente ainda tem esse contato com a família, ele é extremamente fundamental para que o processo de responsabilização, de defesa dessa criança, desse adolescente, ele aconteça da melhor forma possível, mas ainda no que se refere aos processos, a gente tem que investir bastante no diálogo com essas famílias para elas conseguirem acompanhar o processo até o final, porque como todos e todas devem saber, os processos na justiça, eles têm ainda um nível de tempo muito alargado, mesmo considerando, fazendo nossa avaliação interna, quando tem uma intervenção de uma instituição, de um centro de defesa, você consegue agilizar alguns processos, mas ainda não fica no nível desejável de tempo de resolução. A gente desejaria que fosse o mais rápido possível, porque a responsabilização é um elemento fundamental para o processo de restabelecimento do trauma que a criança ou adolescente sofreu. Porque, como eu falei em outros momentos, assim, acho que o tripé do atendimento à criança e adolescente vítima de violência sexual, por exemplo, o ter a responsabilização, o atendimento social, o atendimento psicológico. Pelo menos essas três linhas, elas precisam estar efetivamente sendo vivenciadas. E quanto mais rápido você resolve as três em paralelo, você consegue fazer com que você reduza o trauma, porque a violência sexual causa um trauma imenso a cada criança e adolescente. Isso essa agilidade favorece você avançar na superação dessa problemática. Aí o SENDEC, nesse campo, a gente tem um grande desafio, é que a gente não só trabalha a defesa específica, mas procura, inclusive, fazer um trabalho de formação com essas famílias para que elas consigam também reagir em outras situações e inclusive, replicar e conseguir dar como eu poderia dizer, um apoio a outras famílias nas suas comunidades, indicando como fazer em caso de violência contra criança e adolescente. Mas é um desafio grande você conseguir que essas famílias assiduamente participem dos processos de formação. Ainda é desafiador isso. Tá? Pela própria situação, a gente entende que você está nesse movimento de ter um filho ou uma filha vítima de violência sexual, acompanhar todo um processo que se arrasta por um tempo, que não é um tempo pequeno. Então, tudo isso causa uma certa, vamos dizer assim, um certo desânimo e muitas vezes um discreto. Mas é o papel de instituições como o SENDEC e de outras de estar motivando, de estar incentivando para que elas continuem firme e forte para garantir todo o processo e que a responsabilização venha daquele cidadão que cometeu a agressão. Isso nesse aspecto da violência sexual, né? Mas o SENDEC atende crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual. E aí, quando a gente vai para a violência física, trata das outras violências, é um desafio
grande também, porque culturalmente essas outras violências elas ainda são a prática delas ainda são muito presentes na vida das famílias, né? Então esse desafio eles permanece. E diante desse quadro a gente tem ultimamente no SENDEC trabalhado a autoproteção, tanto com crianças e adolescentes, e trabalhando também essa formação com as famílias, para que não só a criança e a adolescente ela tenha a capacidade de reagir a uma situação de violência, e aí frisando bem, o papel da autoproteção não é colocar a responsabilidade da proteção de crianças e adolescentes sobre a responsabilidade deles e delas. É mais um elemento, é mais uma possibilidade de você garantir que determinadas violências não ocorram. Então, porque em muitos momentos a criança, ou melhor dizendo, na maioria dos momentos, a criança está só nessas situações. Então, se ela consegue ter uma capacidade de reagir de alguma maneira, essa reação, ela em muitos casos, cessa a violência, porque você tem um quadro muito amplo, né, de perfis de abusadores, de agressores sexuais e de outros níveis. Então, a criança, quando ela tem a capacidade de dialogar e de dizer um não, né, seja quando você pega uma criança pequena, não, você não pode tocar nessa parte do meu corpo aqui, só meu pai, minha mãe, em determinadas situações. Então, quando ela diz, ela expressa isso, automaticamente o que ocorre? Você tem ali, naquele ou pedófilo ou abusador, ele já sabe que aquela criança ela tem um nível de conhecimento que não vai ser fácil. Com aquela, ele pode até desenvolver com outra criança, mas com aquela não. Então você já criou uma possibilidade de defesa e de reação. Então é importante esse trabalho, mas ele não pode ser efetivado só com a criança e o adolescente, com o adolescente. Você também tem que fazer um trabalho com os pais, com as mães, para que como é que se diz? Essa ação ela se torne mais efetiva. E aí é o grande desafio, né? Porque o SENDEC vem desenvolvendo e ao final de cada ação, porque a gente faz um trabalho de 1 ano de formação com essas crianças, com esses adolescentes e com esses familiares, tá? Discutindo a autoproteção, discutindo também todo o processo de prevenção e enfrentamento à violência com as famílias e nossas avaliações junto a essas famílias, ao final de cada processo, eles vêm dando vários depoimentos de que tem condição tanto de identificar situações de violência, como acessar a rede de atendimento. Então, a gente tem um percentual bastante significativo de familiares que apresentam esse conhecimento pós o processo formativo todo. É desafiador? Porque quando você trata da violência sexual, ela tem uma dimensão. Quando você trata da violência física, é uma outra completamente diferente. A violência psicológica e tal. Por quê? Porque ainda, infelizmente, é muito forte, muito presente nas vidas, ou no conjunto das famílias, entender a violência física como algo que faz parte do processo, como eu havia dito antes. E isso tem desafiado o SENDEC muito. E a gente precisa fazer uma reflexão junto com os adultos, com as famílias, que esse tipo de violência ela não dá conta. E ela não resolve. Né? Você pode ter uma falsa impressão que naquele momento resolveu porque criou uma situação de medo, uma situação de espanto, onde a criança ela não consegue identificar o que está acontecendo direito e estabelece ali uma relação de amor e ódio que muitas vezes cria na criança sensações de, entre aspas, né, de parada naquele momento, mas que aquilo não surtiu um efeito, que a criança vai fazer uma reflexão profunda e porque ela apanhou, ela foi vítima de das palmadas que seja, ela vai ser um outro ser, uma outra pessoa, e ela tomou consciência do ato que ela cometeu, ela fez toda uma reflexão e ela agora tem uma análise de consequência e no próximo ela não vai cometer. Por quê? Porque isso não vai acontecer. Porque na relação com a violência física, as famílias precisam compreender, e muitas vêm compreendendo, mas muitas outras não, que se estabelece ali a relação de poder. Você é o adulto
maior que estabelece aquilo ali, mas que em outro momento você não vai poder fazer isso, porque a criança vai compreender que quando ela tiver cada vez maior e tal, essa relação vai mudar. E a gente teve muitas vivências com famílias onde uma mãe deu o depoimento. Vocês têm razão nisso, porque eu batia muito no meu filho e teve um momento quando ele ficou um adolescente, jovem, bem maior do que eu, quase que ele bate em mim no momento que eu tive a iniciativa de bater nele. Então, são situações, claro, isso não é generalizado, acontece uma situação aqui ou ali, mas é possível. Por quê? Porque é um ciclo de violência, né? E isso não resolve. Por isso que eu acho que a temática central que a gerência trouxe, que aí é a discussão das relações familiares, a parentalidade positiva e a proteção do criança, eu acho que é um elemento que a gente precisa avaliar, precisa aprofundar, né? Tem, claro, que há várias discussões no que se refere ou a educação positiva, a parentalidade positiva, ou disciplina positiva, como queira classificar, porque aí há várias discussões nesse sentido. E esses elementos que a gente precisa aprofundar junto às famílias e chegar, ainda é muito desafiador. Por quê? O que ocorre? Se a gente, no trabalho que o SENDEC desenvolve, a gente percebe que não consegue ainda atingir um número grande de família, apesar da gente estar nas comunidades, né? Estamos na Várzea, lá no Bode, ali no Pina, estamos em Nova Descoberta, e com esse trabalho mais efetivo da formação preventiva e da autoproteção, né? Formação preventiva junto às famílias e a autoproteção junto às crianças e adolescentes. Mas ainda a capilaridade não está no nível que a gente deseja, né? A gente queria ter ampliar mais isso. Porque o que é que ocorre? Você hoje tem estatísticas ainda que são gritantes no que se refere à violência contra a criança e adolescente. E no que se refere à violência física, isso ainda é muito presente. Porque existe uma barreira cultural que a gente precisa romper. Mesmo que a legislação ela seja muito forte, muito presente nesse sentido, mas a gente precisa construir muitas coisas junto a essas famílias para que a gente consiga efetivamente fazer esse trabalho. Então, o desafio que está, eu acho que a teoria da parentalidade positiva, da disciplina positiva, melhor dizendo, né, que a teoria traz trabalha mais em cima dessa questão, ela precisa, primeiro, eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido, porque existem compreensões e compreensões acerca dela, e existem práticas e práticas em relação à vivência dessa teoria, mas é um caminho. É um caminho que a gente tem percebido que é possível a gente avançar, e a gente está iniciando essa discussão no SENDEC, porque é uma reflexão ainda que a gente precisa aprofundar bastante, mas a prática já institucional, ela já se assemelhava muito nessa direção, né? Então, há uma proximidade, há uma identificação nesse sentido. Muito embora a gente precise, talvez, discutir o papel daquele ou daquela que que é o consultor, que é a consultora, ou que é a educadora parental, aí o lugar que ela está e como ela dialoga, porque muitas vezes o problema não está ele ou ela, no caso, né, educador, educadora. O problema muitas vezes não está na teoria da educação positiva, da disciplina positiva, muitas vezes está na pessoa que dialoga sobre ela, né? Porque em muitos casos a gente tem percebido que é um direcionamento em relação ao processo de disciplina positiva, de educação positiva, na perspectiva só da mãe, da figura feminina, e nunca no sentido mais ampliado dessa corresponsabilidade entre o ser pai, o ser mãe, com o processo educativo, com o processo de formação familiar. Então, são muitas barreiras que ainda precisam ser vencidas. Um outro ponto é que que precisamos de que lugar nós falamos e para quem nós falamos, porque às vezes muitas pessoas que estão com essa discussão, elas falam para um segmento da sociedade,
que tem uma configuração completamente diferente, não pode ser compreendido como todo, como conjunto. Porque falar de famílias na comunidade, em comunidades, né, mais empobrecidas, é diferente de falar de famílias em classes mais abastadas. Mas a questão central é que esse processo ele perpassa as diversas classes sociais, porque as violências elas são sofridas pelas crianças em qualquer família, de qualquer classe social. Então, esse ponto por si só já direciona a questão para que a gente tenha essa visão mais ampliada e considere os diversos contextos. É isso, não sei Ricardo, se eu já cheguei. Oi, já estourei. não, a gente já está quase em meia hora, né? A gente teve um momento aqui com Márcia Oliveira, né, que é da Rede Não Bate Eduque, e a gente explorou bastante essa questão da educação positiva e tudo mais, né? E aí é interessante também a gente trazer esse elemento da cultura da violência ligada a uma questão também da violência estrutural, né? Que acomete essas famílias, né? E olhar para a história de vida dessas famílias que muitas vezes faz com que elas banalizem, naturalizem esse tipo de entendimento sobre a educação dos filhos, né? E aí, assim, esse papel da formação continuada, do acompanhamento das entidades da sociedade civil é muito importante porque, como você falou, né, está dentro das comunidades, desenvolve uma proximidade, né, tem uma capilaridade grande, chega próximo e você também pode ter a escuta deles e delas sobre a percepção sobre essa violência e ajudando a desconstruir esse modo de compreender o mundo na educação, né? E que também podem ser multiplicadores nas suas comunidades, né? Exato. Se a gente pensar agora no período da pandemia, por exemplo, né? As pessoas dentro de casa fechada e que a gente sabe essa tendência grande ao aumento da violência doméstica, né? A importância dessa conscientização, né? De um novo trato em relação à educação das crianças, né? E o quanto todo mundo, de alguma forma, é responsável por garantir a proteção a essas crianças e adolescentes e se tem conhecimento de algum caso de violência, reportar através do Disque 100, ao Conselho Tutelar, né? Se você puder desenvolver um pouquinho sobre isso, eu acredito que é importante também para quem está ouvindo a gente e também compartilhar, multiplicar esse conhecimento. Ok, eu acho que foi bastante acertada essa tua complementação e essa tua contribuição, Edu, porque facilita a gente visualizar outros aspectos. Eu acho que o elemento no ambiente familiar, principalmente, em tempos de pandemia, nos trouxe algumas questões a refletir, né? E questões que vão marcar positivamente e, infelizmente, negativamente, que é essa convivência entre pai, mãe, filhos, meio que confinados num ambiente, num tempo que antes não existia, né? Que você tinha um tempo resumido, você ia para trabalhar, voltava à convivência, era em alguns horários, seja no horário das refeições, seja no horário da noite, né, e tal, com a chegada do trabalho do pai ou da mãe, da mãe, do pai, que seja. A questão é a seguinte, antes da pandemia, a gente já tinha um grande desafio nas relações familiares e no trabalho institucional. Isso era muito percebido e eu acho que o conjunto das instituições que atuam nesse campo também percebem, creio que da mesma forma, uma não vivência da convivência familiar. Ou seja, a convivência entre pais, mães e filhos, ela não vinha acontecendo, né, de forma efetiva. O pai e a mãe chega em casa, alguma prática normal,
ou vai para a televisão, ou vai para o celular. Hoje, com a questão da tecnologia, o acesso a celular, inclusive de crianças, e muitas vezes não muito monitorado no tempo de uso. Então, cada um, o filho, a filha, se individualizando na tecnologia, assim como o pai e a mãe também, nesse mesmo processo. Então, isso tem tido vários estudos sobre isso e tem tido um impacto muito grande nessas relações familiares, porque se antes o elemento da televisão, só da televisão ou do computador, trazia isso forte, com o advento da internet, que já vinha contribuindo com isso, e também com a questão dos celulares, né, com os diversos aplicativos e possibilidades, e etc., isso se agravou. Né? Então, isso lança um desafio, e aí quando você chega na pandemia, um desafio de quê? Estabelecer determinadas, eu vou usar a palavra rotina, mas entre aspas, rotinas de convivências que são salutar ao convívio familiar e o processo de formação daquela família, porque leia-se, a família, ela não se forma e não se constitui só a partir do pai ou da mãe ou dos adultos, que seja outra configuração familiar, né? Só dos adultos. Esse crescimento, esse processo da família, ele deve acontecer entre aqueles e aquelas que ali vivem. Então, o diálogo, para que você consiga estabelecer decisões coletivas que respeitem o desejo e as vontades daquela criança, daquele adolescente e os seus também, né, enquanto adultos, é fundamental. Isso acontece pouco ou ainda precisa avançar muito. E com a pandemia, o que é que ocorre? Você se desafiou a ter que conviver, como eu diria, porque não tem outra alternativa, você está ali convivendo, mas os desafios, pode ser que o resultado, por isso que aí eu falar da perspectiva positiva, seja que esses pais, mães, esses adultos, né, e com essas crianças e adolescentes, estabeleçam novos processos de convivência familiar e esses processos certamente poderão enriquecer essa relação e eles vão sair desse processo de pandemia numa outra perspectiva de vida, né? Se respeitando mais, se escutando mais, colocando a criança e o adolescente no lugar de sujeito de direito que precisa dialogar das diversas questões e decisões da família, da casa, de mudança do que seja. Então, acho que a gente vai ter muito essa questão. E, por outro lado, eu acho que nós vamos ter situações que essa relação, ela meio que... essa presença, essa não compreensão, certamente por parte dos adultos, de uma convivência mais próxima, mais presente, pode ter gerado algumas situações de conflito, né, algumas situações, inclusive, infelizmente, de violência, né? Então, eu acho que são estudos que vão aprofundar, certamente ser aprofundado, melhor dizendo, no pós-pandemia, porque aí você vai poder fazer um trabalho mais de pesquisa, mais de discussão junto a essas famílias para perceber essa movimentação toda. E como é que isso se deu. Mas eu acho que é um elemento positivo que está posto que a gente tem que trabalhar em cima dele. A experiência de convivência, ela é determinante para que você estabeleça as relações familiares e supere a relação de violência, supere esses outros aspectos e considere a criança e o adolescente nesse convívio como um sujeito de direito, que ele também tem direito à voz, tem direito à opinião, tem direito a decidir sobre as questões da família. Por quê? Porque ele é um ente dessa família. Não é por ser criança e adolescente que ele está sujeito no sentido de só acatar a decisão dos adultos. É claro que tem que ter toda uma reflexão, tem que ter todo um trato e a gente se colocar também num lugar em que você favoreça esses processos, porque aí o adulto tem um desafio maior, porque ele é a pessoa que alcançou um nível de entendimento por sua idade, por seus processos, que lhe remete a uma responsabilidade. E ali é a figura do pai, da mãe, ou de um outro nível de relação, do adulto com aquela criança, com aquele adolescente, que precisa ser estabelecido. Mas isso não quer dizer que você permaneça com a perspectiva adultocêntrica ou autoritária
e se estabeleça nessa relação. Por isso que eu acho que vão ter grandes desafios nesse processo da pandemia. E o outro elemento é que a gente tem que perceber o seguinte: muitas vezes na violência, principalmente na violência omissiva e na violência ou na negligência, o componente muitas vezes daquela violência não é o pai e a mãe, o responsável direto, melhor dizendo, não é aquele pai, não é aquele mãe, não são aqueles adultos, independente da configuração familiar. O que ocorre é o seguinte: muitas vezes é a ausência do poder público em assistir determinadas necessidades daquelas famílias, é a ausência de um trabalho efetivo e preventivo junto àquelas famílias, então, e até de uma assistência, porque ela está em determinadas condições que não tem a capacidade de estar na condução daquela família. Então, tem muitas situações que é do ato do adulto, mas em muitas situações o que está por trás é uma ausência das instituições, é uma ausência da política pública. E isso também pode ser um elemento que leve a uma situação, porque aquela situação de negligência que aconteceu, que levou, inclusive tem situações que levam até as crianças e a própria família a uma situação de morte ou de algo mais grave, no primeiro momento foi aquela ação ou omissão do adulto, mas por trás dessas configurações, dessa situação, melhor dizendo, pode estar a responsabilidade do Estado nesse sentido. Então, são elementos também que no trabalho com família a gente precisa ter, principalmente no trato das violências, né? Porque quando você fala violência física, tem uma configuração, quando você vai para a violência omissiva ou a negligência, tem outra, assim como a psicológica, e a violência sexual tem outra. Então, é um misto de elementos e de complexidade que tanto as organizações da sociedade civil como o poder público, como as próprias famílias e a comunidade, a sociedade tem o desafio de entender e prevenir e enfrentar. Acho que é um pouco isso. Queria aproveitar a oportunidade também para agradecer todo mundo que está aqui participando. Tem companheiros da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, do nosso Condica, até do SENDEC, do Centro das Mulheres do Cabo, amigos, pessoas de vários espaços aí de Pernambuco, né? Gente que está muito engajada nessa luta, né? E aí dizer, né, Ricardo, a gente já o tema é super complexo, passa rápido o tempo, a gente tem uns 20 minutinhos ainda. Algumas pessoas colocaram aqui, por exemplo, situação dessas famílias em situação de precariedade nas comunidades, colocando essa situação de violência, por exemplo. Mencionaram a situação de rua, muitas vezes a situação de rua está ligada a uma situação de violência doméstica e acaba expulsando a criança de casa e vai parar na rua, né? E aí vai parar possivelmente quando há aí, essas violências no acolhimento institucional, né? Amanhã a gente vai estar discutindo com o Dr. Hélio Braz sobre o acolhimento institucional e a perspectiva de reintegração familiar, né? E a gente também vai estar discutindo sobre adoção e a entrega para adoção também com o Edneide na parte da tarde. Mas são vários aspectos aí que são colocados, né? Nessa questão complexa, né? Compreendendo o papel dessa família não descolado da corresponsabilidade que as instituições do Estado ou a sociedade como um todo tem para garantir a proteção às crianças e adolescentes. Eu ia só reforçar, te perguntar assim, qual o diferencial você identifica no trabalho das entidades da sociedade civil, né, que pode ser compartilhado, por exemplo, com quem trabalha nas escolas, em outras instituições da assistência social, que, por exemplo, o CREAS ou o CRAS também realizam trabalhos com famílias, né? Como essa visão, o SENDEC que tem 30 anos de existência, o Estatuto vai fazer 30 anos de existência, né? Então está nessa luta histórica para a gente transformar essa cultura, tendo criança e adolescente como sujeito de direitos, né? Engajado, né? Que também entre seus pares também pode difundir esse tipo de informação, né? Então, como você poderia trazer esse diferencial aí das entidades da sociedade civil para potencializar
esse trabalho com crianças, adolescentes e suas famílias e a comunidade, envolvendo todo mundo para garantir essa proteção? Então, Edu, eu acho que essa tua colocação é bem pertinente. E essa questão, ela nos remete a algumas reflexões. Primeiro, eu acho que as instituições da sociedade civil, pela a característica delas, elas têm uma presença muito grande na comunidade, né? Então isso já é um fator que ajuda bastante. Aí você pode me perguntar, sim, mas as escolas também estão dentro da comunidade, mas os CRAs estão dentro da comunidade, etc. Mas há um diferencial. É, muitas vezes, aí me referindo talvez sem querer generalizar, mas aos muros das escolas, muitas vezes eles não são, não há, a escola não sai para além do muro, né? Muitas vezes, né? Tem muitas situações que não consegue sair para além do muro, mesmo que tenha lá o conselho escolar, que tenha várias etapas, isso cria um elemento que talvez essa integralidade ainda precisa ser melhor aprofundada e melhor vivenciada. Há experiências significativas ainda, no Brasil como um todo, de escolas em determinadas comunidades que a relação é outra completamente diferente. Você consegue ter experiências positivas numa relação mais próxima de escola-comunidade, onde você tem uma reciprocidade muito grande. Aqui, por isso que eu digo, essa discussão ela não pode ser generalizada, não é uma reflexão generalizada. Mas, infelizmente, a gente tem encontrado realidades que demonstram isso, né? Não, é só do muro para dentro, do muro para fora, né? E como outros serviços também, infelizmente. A gente vive a experiência de você não ter muito contato entre os próprios três unidades, uma da saúde, uma da assistência e uma da educação, onde elas não se relacionavam muito, atendiam a comunidade, mas esse processo de compreender junto e de ter uma articulação junto para esse contato direto era muito difícil. Mas são exemplos, né? E tem outras situações que a perspectiva é outra completamente diferente, desenvolvendo um nível mais próximo. Se você vai para as entidades da sociedade civil, esse fato dela estar muito presente na comunidade e com esse contato mais direto com as famílias e com a criança e adolescente, coloca as instituições numa relação bem mais próxima, né? Mais próxima. Isso não quer dizer que os outros serviços não possam estabelecer relações próximas, existem. Mas essa configuração da instituição da sociedade civil por estar muito presente e por a convivência ser muito mais efetiva, você tem a possibilidade de estreitar diversos laços e fazer diversas ações no sentido de você avançar na prevenção e enfrentamento às situações de violência, por exemplo, né? Mas isso não é simples, porque, como eu digo, a complexidade do trabalho com família, ele está para as instituições da sociedade civil, assim como está para os órgãos e as instituições governamentais, né? Então, essa questão ela é ainda desafiadora. Eu não posso dizer aqui que, por exemplo, se a gente for fazer uma discussão e fazer um ranking, talvez as instituições da sociedade civil hoje tenham vamos dizer assim, um nível de proximidade um acúmulo que as coloca anos-luz à frente dos órgãos e instituições. Não existe isso. Eu acho que a gente tem situações que estão mais à frente, como pode ter situações, comunidades que o SENDEC atua, onde tem órgãos equipamentos governamentais que têm uma relação muito próxima e muito boa com a comunidade. E o SENDEC, na verdade, chega naquela comunidade através ou daquela escola ou daquela instituição que lá já está, né? Então, tem esses elementos. E essa reflexão, ela é bem pertinente, por quê? Porque hoje, qualquer trabalho que você queira desenvolver, seja no campo de criança e adolescente, seja em outra área, você tem que estar dentro da comunidade.
E dentro da comunidade não significa, como eu disse, não é ter um equipamento dentro da comunidade, não é só isso. Esse equipamento ele precisa ou essa ação da entidade que está lá, ela precisa estar para além dos muros daquele espaço físico, ele precisa estar além. Então essa relação ela tem que acontecer dentro dessa interação, ela ainda precisa ser muito fortalecida, porque a gente ainda tem, por exemplo, tem vivências não só para a escola como para instituições da sociedade civil, que a relação com a família na comunidade é uma relação muito ainda, como eu posso dizer, de cobrança, seja da própria entidade que presta um serviço público naquela comunidade, seja da escola, seja de outro. Há uma história. A família ela é trazida, você trabalha a família, você faz um trabalho com a família, mas muitas vezes ainda existe, a gente tem relatos dessas experiências, onde a família ela é chamada para dizer, olha, você tem que ter esse papel, você tem que se assumir esse papel, você tem que se comportar, você tem que contribuir dessa forma, você tem que fazer isso. Então dizer assim, não se constrói junto. Qual é o desafio que está posto? É você pensar junto essas ações com as famílias, e aí pensar aí sim, para as famílias, pelas famílias. Mas a gente, infelizmente, e muitas experiências têm despontado nesse caminho, que é você faz por e pela família, mas nunca com. Tá? E essa ausência do com tem causado, inclusive, a ausência da família nesses espaços instituídos. Ou seja, a família ou vem com força obrigada, ou não vem, ou não participa. E a gente, até nas instituições da sociedade civil, na mobilização e no trazer dessas famílias para participar dos processos junto conosco, nós, enquanto SENDEC, podemos ser muito sinceros em dizer, a gente tem dificuldade, porque a gente precisa ainda avançar em alguns elementos. Claro que nós não trabalhamos na perspectiva de trazer a família para fazer a cobrança, não temos essa perspectiva. O diálogo é sempre junto, mas estamos desafiados a construir mais junto com a família. A gente percebeu que não está sendo suficiente a construção, o pensar junto com as famílias das ações que o SENDEC desenvolve. O SENDEC ela tem que trazer mais as famílias aos seus processos de construção e aí sim viver junto todo o desenvolvimento daquela ação, avaliar junto e tal. Estamos desafiados e a gente já tem vivenciado essa experiência, que é o melhor caminho. E aí não está só para as instituições da sociedade civil, está para as escolas, está para outros, o próprio CRAS, CREAS e outras unidades, a própria saúde, né, que é também, e outros serviços que estão dentro das comunidades, né? Acho que é um pouco isso. Sim, a gente tem uns 10 minutinhos para fechar, né? Eu percebo pela tua fala o desafio de que nós, adultos, para que a gente possa potencializar a criança e adolescente como sujeito de direitos, primeiro nós precisamos nos perceber enquanto sujeitos de direitos, seja enquanto família, enquanto participante de qualquer instituição, na escola, na ciência social, na comunidade, né? Porque senão a gente naturaliza e banaliza, por exemplo, eu fui criado dessa forma, eu apanhei para ser gente e hoje eu sou correto, né? E por aí vai, e a gente mudar o nosso olhar. Não é só mudar de Código de Menores para Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é a gente deixar de culpabilizar essas famílias numa lógica de Código de Menores, em situação irregular, e aí só culpabilizar, e não olhar numa perspectiva mais abrangente, né, do apoio necessário, das várias políticas públicas de forma intersetorial, para que a família possa exercer o seu papel de cuidado, né? E é isso que a gente tem tentado transformar nas políticas públicas. Por exemplo, um desafio que tem chamado muita atenção para a questão da área da criança e do adolescente no Recife tem sido a partir do marco legal da primeira infância, né? Vai desafiando a cada secretaria, às vezes secretaria até de habitação, de planejamento, que nunca tinham um olhar específico para a área social, e aí passam a ver
como eu posso construir e dar minha contribuição para construir uma cidade que seja amigável para crianças e adolescentes, né? Então, são provocações que vão chegando e transformando esse fazer, né? É uma cultura que está em transformação e aí, diante dessa provocação, ia pedir desculpa, e a gente tem uns 5 minutinhos para fazer esse fechamento, já te dando aí as palavras finais, e agradecer a todo mundo que está aqui participando. Tá, então eu já adianto o agradecimento em ter participado. Esse tema é muito desafiador, tá? Desafiador para as instituições e desafiador, acho, para o conjunto dos órgãos e instituições do sistema de garantia de direitos. Dizer que esse elemento da construção dos processos de forma coletiva, onde a gente mude essa cultura de que a gente vai desenvolver um processo para, um projeto para, um projeto pelo, e nunca construir desde da sua origem esse processo, porque aí o nível de riqueza e de comprometimento na execução e na vivência daquela ação, ela vai ser num outro patamar completamente diferente. E isso é importante dizer, porque nós ainda trazemos muito fortemente e a própria dinâmica de como aparecem as questões, seja para o poder público, seja para a sociedade civil, às vezes numa dinâmica que não favorece essa construção coletiva do conjunto das ações, de projetos, de programas, do que seja. Né? Aí, somado a isso, você já tem uma prática que ainda é pouco usual ou que precisa ser mais ampliada, que é dessa construção conjunta. Então, somado tudo isso, você tem um elemento que é cada vez mais desafiador. E quando você fala do exemplo do plano pela primeira infância, dessa construção toda, é fundamental isso, porque a escuta, inclusive, de crianças e adolescentes é algo que ainda é pouquíssimo usual, entendeu? E a criança e o adolescente, você deve ter vivido essa experiência nos últimos 3, 4 anos, inclusive a gente já tem uma publicação até em parceria com o papai, que é fundamental. Eles e elas têm muito a dizer, eles e elas têm muito conhecimento. Da mesma forma, a família. A família precisa ter seu espaço de fala e precisa apresentar o seu conhecimento ali diante daquela questão e a gente avançar nesse sentido para ter novas formas de intervenção, entendendo o sujeito da ação, mesmo que ele seja, não, a gente vai atender aquele público, seja o público participante da ação ou do projeto, mas é o público participante no sentido pleno da coisa. Então, ele tem que estar desde a origem, né, dessa questão. Então, se a gente começar a fazer isso com os diversos ações e trabalhos junto à família, a gente vai conseguir, acredito, avançar bastante e ter uma outra perspectiva. E o pós-pandemia, ele é desafiador, porque a gente precisa entender como as famílias saem desse pós-pandemia. Tá? Então, a gente precisa atender. Então, agradeço a todos e todas que participaram. Agradeço novamente o convite, Edu. Parabenizo a iniciativa. E estamos juntos aí nessa luta, porque enquanto rede, enquanto sistema de garantia de direitos, a gente precisa estar muito articulado, porque essas ações elas não se dão por um órgão ou por uma só instituição, e sim pelo conjunto das instituições, porque o atendimento ele tem que ser integral. Então, para a gente garantir essa política de proteção integral à criança e adolescente, tem que ver todo esse conjunto de parceiros e de atores, sujeitos, para que a gente avance da melhor forma possível. Gratidão, Ricardo, por sua rica participação. Né? Queria deixar aqui de público a minha satisfação, a minha honra de já ter feito parte do SENDEC nessa instituição que com seus 30 anos contribuiu para que a gente tivesse hoje no Recife várias especializadas no atendimento, delegacia especializada, né? Então a contribuição enquanto centro de defesa da criança e do adolescente, né? A construção da ideia do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, a gente deve muito ao histórico do trabalho dessa instituição e de várias outras que vem desde a origem pela a aprovação aí, da nossa Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e permanece até hoje, né?
e tem esse diferencial de trabalhar com as famílias, por exemplo, ouvindo qual temática que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui nas oficinas, né? Então, isso faz muita diferença nesse sentido de pertencimento, né? Então, a gente está chegando ao fim, tem só uns 2 minutinhos. Realmente, a gente não vai dar conta de esgotar aqui, mas eu posso gravar o Instagram do Sendec aqui para vocês entrarem em contato, caso queiram, para manter parceria aí com o Sendec, diálogo, né? E, novamente, agradeço pela participação de todos e todas, pessoal do Condica, Deise, que também é da nossa equipe lá da gerência, todo mundo que está aqui participando. Tá, e dizer que o SENDEC continua atendendo, né? Não presencial, mas a equipe está monitorando todos os casos que a gente acompanha de perto, monitorando também os serviços, né, de atendimento e qualquer denúncia para fazer os devidos encaminhamentos. Toda a equipe está trabalhando em casa, mas e nessa caminhada, né? Entendendo e tentando entender e compreender essa nova dinâmica e tentando se antecipar aos desafios que estão postos aí com o pós-pandemia, que a gente avalia que vai ser muito desafiador para todos e todas e para o conjunto do sistema de garantia de direitos. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. E Edu, parceirão, valeu, brigadão mesmo. Boa noite a todos e todas, até a próxima. Continue, a gente está até domingo aí para concluir essa semana do bebê e possivelmente a gente vai ter outras iniciativas parecidas por aí. Tá bom? Muito obrigado. Uma maratona, viu? Uma maratona. Uma maratona. Um grande abraço, pessoal. Cuidem-se. Valeu, Ricardo.